vou fazer a explicação na sequência, que eu acho que isso também vai ser elucidador ou elucidativo na questão de filhos espirituais. Não. Eventualmente eu falo sobre a questão dos mandamentos no canal. Sim, falei, poxa, se precisar, eventualmente já está feito, pelo menos no canal. Só que no canal havia uma possibilidade. Que, poxa, não sei se ninguém vai se converter assistindo isso no canal, falando de mandamentos, e seja lá mais o que for, nesse primeiro momento. No segundo momento eu falo, é melhor não fazer isso na igreja, seja porque lá vai gerar escândalo, porque eu vou falar contra Cristo e blá blá blá. Mas além disso, porque se eventualmente na igreja, como a pregação seria ao vivo, alguém poderia se converter aos mandamentos se eu falasse. Se eu acabo falando sobre os mandamentos. Ora, se eu falo os mandamentos e alguém se converte lá, para mim é ruim, porque daí a pessoa estaria saindo de uma premissa de inocência, em que eventualmente ela poderia cometer alguns pecados e ser menos repreendida, por uma situação em que agora ela sabe a verdade, e se cometer pecado, vai ser repreendida por aquilo que sabe. Antes ela teria ali uma situação, alguma coisa que ela não saberia e tal. Então ela sairia dessa presunção de inocência, e por isso eu não queria fazer a pregação. Eu só fiz no canal justamente porque havia uma possibilidade muito menor das pessoas se converterem aqui. Enquanto na igreja a possibilidade era maior, por ser ao vivo e blá blá. De as pessoas passarem a pensar dessa forma. Por isso que eu não queria fazer na igreja, porque lá o número de pessoas, vamos dizer, que poderiam ser convertidas nesse caso não seria zero, vamos dizer assim, né? O número não seria zero. Então, aqui de repente seria zero. Então, lá falei, não, lá pode ser que realmente a coisa acabe acontecendo e seja ruim, que as pessoas se convertam. Eu acho que para mim é uma coisa perigosa. De qualquer forma, para dar sequência nessa ideia, tanto isso no final e essa ideia foi alterada, que eu mesmo questionei o fato de eu ter falado no canal, porque alguém aqui poderia eventualmente se converter, baseado na dúvida que teve do comentário de Salomão, de que eventualmente fala dos mandamentos, por exemplo, ou segundo uma certa interpretação, poderia ser considerado como faca espiritual na vida da pessoa, na vida da criança espiritual, se nós interpretarmos dessa forma. Então, e de qualquer forma não, porque mesmo eu tendo falado no canal, eu comecei a duvidar de falar no canal, sendo uma boa ideia. A própria fala no canal sobre os mandamentos, para mim, tinha sido colocada em xeque. Por isso não houve abandono e por isso não houve deixar pessoas presas, uma vez que eu estava questionando a ideia de falar dos mandamentos. Para mim, as pessoas não estão presas porque elas já estariam numa situação de liberdade. Em relação a Cristo, mesmo que eu não concordasse com a doutrina cristã, mas elas estariam numa situação de liberdade um pouco maior, numa situação talvez mais confortável em relação à questão da inocência. Algumas coisas elas poderiam fazer até errado, mas na inocência o pecado seria menor. A ponto que eu estava achando essa situação melhor, a ponto de que a própria fala no canal sobre os mandamentos era algo que eu estava colocando em xeque e que se eu deveria ter feito ou não, e de qualquer forma justamente eu estava e além disso eu ainda estava considerando a possibilidade sim de que se devesse falar os mandamentos, até porque eu não tinha prazo. Então, para mim, desmontando a questão, por isso não houve abandono, não houve deixar pessoas presas, porque para mim as pessoas na verdade já estavam numa condição maior de liberdade. E aí, como ainda havia a possibilidade de se fazer a pregação dos mandamentos, por isso que eu não deixei as pessoas presas, né? Não teria como deixar as pessoas presas uma vez que eu considerava que né? Não havia como deixar as pessoas presas uma vez, que eu considerava a possibilidade da necessidade de se fazer a pregação dos mandamentos. Mas tinha medo que isso eventualmente fosse uma má ideia. Mas como eu deixei a possibilidade em aberto, eu não deixei as pessoas presas, né? Ao sair do ministério. Porque essa pregação ainda poderia ser feita. Mas não tem como se achar que isso é algo que naquele momento também não caracterizaria justamente pelos dois motivos. Não é prisão, porque eu considero sim a possibilidade de se fazer a pregação, e não é prisão espiritual, porque eu estou na dúvida se essa pregação deve ser feita. Se ela deve ou não ser feita. Então, só por causa desses dois elementos, não houve aprisionamento espiritual da minha parte, uma vez que eu considerei a possibilidade de se fazer a pregação. E isso aí, acho que está bem sintetizada a questão, o que aconteceu nesse ínterim em relação à questão da pregação. E valeu.